Ok. Porque semana passada eu não consegui, eu tive que usar o livro físico mesmo aqui. Ah, Aí às eu vezes marquei. dá essa zica, né? Hã? Às vezes a gente tem essa zica. É, mas, então, é justamente esse capítulo 71, que é o fator psíquico da terapia, né? Ele está levantando a importância do aspecto psíquico, né? Em todo tipo de terapia, né? E começa aí nessa parte, essa alma misteriosa que permeia tudo emergirá futuramente da sombra como um gigante. A ciência determinará sua anatomia, seu funcionamento, sua evolução. A nova medicina levará para os primeiros planos o fator psíquico e enfrentará o estado patológico não mais como agora, com meios coativos mais ou menos violentos. A correção do estado anormal, a retificação do funcionamento arrítmico não é conseguido apenas agindo de fora, procurando penetrar no organismo com meios físico-químicos, mas procurará enxertar-se em seu íntimo transformismo, secundando as vias naturais do psiquismo dominador das funções. Ou seja, ele está colocando que não adianta a gente fazer o tratamento dos problemas que a gente tem, né? Mesmo os problemas físicos, né? Só com tratamento com remédios externos, né? Se não levar em conta o fator psíquico, né, que é primordial, a medicina vai ficar sempre capenga nesse sentido, né? Ele não usou a palavra capenga. Quem está usando a palavra capenga sou eu. Mas ele deixou claro. Eu achei interessante, né, que ele fala, né, desse aspecto, né, que a gente ainda tem de tratar sintomas e não a causa, mas como isso vai evoluir naturalmente, né? Deixa de precisar ter não sei se seria um catalisador, mas alguém que ali intervenha para a coisa se atingir um nível de consciência que passa a ser natural. Isso passa a interpretar qualquer disfunção, qualquer desarmonia, e por si só ela vai se harmonizando, vai entrando nos eixos, como assim pode dizer, né? Sim, é isso mesmo. Não será mais um choque brutal pela introdução de compostos químicos, muitas vezes de reações antivitais, mas será uma correnteza que se fundirá na correnteza da vida. Será dinamismo benéfico, que retificará o dinamismo desviado. É tão interessante isso que todo esse processo atual que a gente está falando de tratamento de saúde, uma saúde mais integral, em que leva os aspectos não só físicos, mas psíquicos, mas até mesmo espirituais, né? Você tem uma força contrária muito grande contra esse movimento, né? Então você vê várias pessoas da ciência condenando qualquer tipo de ciência que não seja uma ciência exclusivamente materialista, né? Como se tudo fosse uma espécie de charlatanismo, né? Fosse e é tão interessante isso. Eu às vezes tenho grupos que trabalham com a parte de astronomia, e na astronomia você vai ter muitas pessoas que, quando enxergam o cosmos como um todo, vê só o mundo material, né? O cosmos, só o mundo material já é belíssimo, é fantástico. E a pessoa está satisfeita com aquele fantástico ali, mas não, não se aventura a perceber que aquilo ali é só uma pequena percentagem do universo, né? E é, aí coloca tudo dentro do mesma sacola, como se diz assim, coloca na mesma sacola viagem na maionese, homeopatia, acupuntura, psicanálise, qualquer coisa envolvendo a parte espiritual, como se tudo isso fosse delírio da mente humana, né? E aí a gente ouve, escuta e
como se diz, lamenta, né? Apenas, né? Não dá para entrar na mesma briga com as mesmas ferramentas que utilizam em vez de mostrar aonde que está o possível erro, só despreza. Isso é quem acredita em conto de carochinha, né? E aí quando você começa a usar argumento, a pessoa não tem argumento e ela fica na mesma, né? Não é diferente de um religioso fanático, é um cara que olha para a ciência material de forma fanática também, sabe? Então, se a pessoa não souber, como se diz assim, ser flexível, que existe vários pontos de vistas, né? Vários olhares, é muito complicado, né? Isso que tu falou, achei super interessante, bacana. Porque me veio na cabeça exatamente essa ideia, o cara pegar um telescópio, né, olhar o universo e achar que só existem os planetas, que não tem nada no espaço entre os planetas. Ele só vê os planetas porque ele consegue, na cabeça dele, tocar, é uma coisa palpável, material. Mas que o espaço entre os planetas é nada. E quando entre os planetas existem. A gente pode colocar diversos universos ali entre um planetinha e outro. Na distância entre a Terra e a Lua tem um universo todo de espaço ali com uma diversidade de coisas assombrosas que a gente não tem nem ideia. Mas essas pessoas olham e veem a Terra e a Lua. E entre elas, acho que não tem nada. É interessante. E olha que hoje, nas teorias da física, da ciência, diz que 5% do universo é o que a gente vê e percebe. E 95% é a chamada matéria escura e energia escura, que a gente não faz a mínima ideia do que seja, do ponto de vista da física ortodoxa, né? Olha que interessante. Ou seja, você sabe que tem alguma coisa ali, né? E que aquilo que você está vendo e que você mede em termos de matéria, de energia, campos eletromagnéticos, campos gravitacionais, corresponde a apenas 5% do universo. 95%, isso é hoje o modelo mais aceito na física, né? 95% a gente não faz a mínima ideia do que seja. Aí quando a gente chega com um modelo que existe um mundo astral, que é um mundo material, que ele está ali, que a gente ainda não consegue perceber de forma direta, né? Tem que ser de forma com outros mecanismos, né? Isso é delírio. Então o que é? Não, eu não sei. Então, nós temos um modelo que explica tudo isso que você está falando, mas como você vai ter que abrir mão de alguns olhares, né? Não quer sair da sua zona de conforto. É interessante isso. Hoje, os físicos ortodoxos sabem que só 5% é feito de prótons, elétrons, nêutrons, fótons. Os 95% a gente chama de matéria escura e energia escura, porque a gente faz a mínima ideia do que seja. Escura porque ele não interage com a luz, então a gente não percebe, a gente não vê, né? Pelo menos com ondas eletromagnéticas. Então não é onda eletromagnética, não é campo gravitacional, é outra coisa. Aí a gente fala assim, vamos, igual o André Luiz chama de campo mental, não, isso é delírio. Então o que é? Não sei. Então, nós temos um modelo que pode explicar, ou seja, isso é ciência também, mas é complicado. E veja como as coisas se interligam sem a gente se dar conta. Você está falando dessa coisa do conhecimento do universo. É a mesma coisa que se fala em termos de utilização do cérebro, que a gente utiliza uma parte mínima do nosso cérebro, né? Que eu até estava comentando ontem com o Ismael, né, do filme Lucy, né, que é justamente ela fala sobre isso, desenvolver a hiperconsciência, né? E conforme ela vai utilizando cada vez mais o cérebro, ela chega à conclusão que ela vai deixando de ser humana, que ela vai perdendo um monte de sentimentos e
e emoções que ela sentia, que ela vai vendo que não tem mais sentido e vai abandonando, e uma hora realmente ela diz, vai acontecendo isso, e eu estou deixando de ser humano. E é exatamente isso, a coisa vai se expandindo e a gente entra nisso que ele está falando. Os equilíbrios passam a ser naturais sem que você precise provocá-los. É uma integração, digamos assim, universal de sentimentos, emoções, aspirações, de tudo que você possa, que na nossa pobreza a gente possa imaginar, vai caminhando para uma unidade de fato. Isso é... Se a gente parar para olhar em todas as áreas, né, você está falando do universo, eu me lembrei dessa história que fala a mesma coisa da utilização do cérebro, e se a gente for olhar com calma, com atenção, praticamente todas as áreas, a gente conhece muito menos do que imagina. E simplesmente nega que o que a gente não conhece possa existir. Diga, Jay. Justamente pegando essa analogia que você falou com o cérebro, vamos fazer uma outra analogia com a nossa própria Terra. Há 500 anos atrás, não sabia que existia todo esse continente que nós habitamos. Olha que coisa fantástica. Então, isso que o Paulo acabou de falar aí, quem sabe, pelo menos a gente já está discutindo, já nós não somos essas pessoas, como o Paulo falou, que olha só aquela constelação, aquele universo e não enxerga além daquilo. Nós já temos noção que já tem alguma coisa a mais. Então, é tipo Colombo, olha, a Terra é redonda, não é chata, né? Não é plana. E aí, o que acontece? Talvez, daqui, sei lá, X tempo, isso tudo será desvendado, assim como você acabou de falar aí do cérebro, assim que eu vejo. Legal, sim, né? Administrando substâncias, não podeis saber que condições químicas antitéticas, né, antitéticas, tá? Porque são químicas antitéticas. Elas podem encontrar que reações diferentes possam excitar nas tão diversas condições orgânicas dos indivíduos. Há atrações e repulsões, limites de tolerância totalmente pessoais. Prudência com essa química violenta e igual para todos. Né? Ou seja, um remédio que é química pura, né? Em que a gente dá sempre com a mesma dosagem para todo mundo, né? E que ele está falando prudência, né? Com isso que é igual para todos, porque não é igual para todos. Né? Então, você tá vendo que ele está colocando prudência, ele não está falando assim, não é para você utilizar desse conhecimento, né? Mas o conhecimento não é só isso, né? Ou seja, a medicina não é só essa química, ela vai além disso. Então, ele em nenhum momento está falando para esquecer a medicina ortodoxa, ele está colocando que ela vai muito além disso. Né? Mas ela faz exatamente isso, né? Tanto que se eu tiver uma infecção, for tomar um antibiótico, a dosagem é tal. Se você for tomar, a dosagem é a mesma. Quer dizer, eles padronizaram como se fosse igual para todo mundo. E ele está chamando a atenção isso que a gente sabe, a gente vê aí nas alternativas, né? Na homeopatia, nos florais, tudo, é de acordo com cada um. Cada um tem a sua especificidade e a sua necessidade, mas se habituou a isso dar certo, então é o padrão, e esse padrão serve para todo mundo. Sim. Pegando isso aí que a gente está conversando aí, esse padrão, eu achei uma coisa, por exemplo, do antibiótico que atinge tudo que é bactéria, como nós já sabemos, né? E tem dose, tudo isso a gente já sabe. Agora, eu achei interessante, eu estava vendo um cientista, não é cientista, um técnico lá, falando sobre desodorante. Que coisa interessante. Porque a bactéria só tem um tipo X que produz o odor. O resto tudo é benéfico para a nossa pele. Então, quando a gente passa o desodorante, mata tudo. Né? Então, eles estão estudando criar um desodorante específico para essa bactéria que produz odor. Então, já está mudando uma especificidade. Já não está sendo mais abrangente. Pelo menos já é um estudo, né? É só isso. Legal, bacana isso.
Oi? Não, só tossi, foi mal. Um caminho mais pacífico para penetrar na corrente vital é o caminho psíquico. Olha, interessante, o caminho mais pacífico para penetrar na corrente vital, né, que é correntes de vitalidade, é o caminho psíquico. O funcionamento orgânico obedece àquela instintiva sabedoria que se fixou em longuíssimas experiências no subconsciente. Esse fraciona-se em várias almas menores instintivas, que executa sem o saber o trabalho específico de cada órgão. O Djaí acabou de falar aí sobre outras percepções. Dentro de nós tem vários outros seres, né? Essas pequenas bactérias aí são seres menores que fazem sua função. Algumas fazem função que a gente não quer, outras fazem a função que a gente precisa, né? E isso justamente, fraciona em várias almas menores instintivas que executam sem o saber do trabalho específico de cada órgão, que são, somos, dentro do nosso corpo, né? Dentro do nosso corpo tem vários outros seres que nos ajudam ao ser nós como um todo, né? E ali nós estamos sendo, como se diz assim, repositório do processo evolutivo de pequenas almas, de pequenos mônadas que estão no seu processo de crescimento, né? É uma forma de enxergar, né? Rapaz, tu levantou uma questão agora que eu nunca tinha pensado, né? Se a gente evolui desde lá do início, essas bactérias, essas coisas todas, nossas, podem ser espíritos em evolução que vivem em nós. É algo parecido. Que doideira, né? É por isso que eu falo, nem tudo consegue ter alcance nosso. Vamos pensar que não somos doidos, mas isso que o Silvio acabou de falar é uma realidade. Seres que, sabe, vivem em simbiose com a gente, perfeita. É coisa fantástica. A consciência pode, por via sugestiva, dar ordens e elas serão executadas, como por um animal domesticado. O caso do trauma psíquico demonstra-vos a realidade dessas influências. Aí está como, por vias psíquicas, pode-se abrir ou fechar as portas aos assaltos patogênicos, reavivando ou paralisando as defesas orgânicas. Assim, não se matam os micróbios, mas se reforçam as resistências, e são obtidos resultados que superam os da mais escrupulosa asepsia, porque a patogênese não depende tanto das condições ambientais, quanto à vulnerabilidade específica individual, que predispõe à doença e na qual influi largamente o estado psíquico. Hoje a gente sabe que né? A gente sabe que o estado psíquico da pessoa vai influenciar no processo de cura, né? No fator cura. Ela tem um fator preponderante, né? E chama atenção para uma coisa, né, que vai levar muitos anos para a medicina assumir, e entender e aceitar isso, né? Que o caminho da cura é quase simbiose, né? Mas é o equilíbrio entre os vários seres que habitam no mesmo ser, né? Não é você está com um desequilíbrio que causou uma infecção, não sei o quê, não é exterminar aqueles micróbios que estão ali causando a alteração. É você retomar a harmonia que existia antes do desequilíbrio que causou aquilo. E isso é fundamentalmente psíquico. E daí você dá abertura para todas essas formas de tratamento, né, que são, às vezes, jocosamente ou desprezadamente pela medicina convencional, chamada de medicina holística, terapias alternativas, mas que buscam exatamente isso, através de um equilíbrio fundamentalmente psíquico, você reaver a harmonia do seu universo pessoal. E aí recobrar esse equilíbrio e a harmonia total sem que precise provocar, pode até levar para esse campo, um malefício a um dos seres que divide a vida contigo.
que é exterminar um antibiótico, aliás, uma bactéria, um fungo, não sei o quê, que estavam ali em equilíbrio com você. E em algum momento esse equilíbrio foi desfeito e surgiu a desarmonia. E na nossa má interpretação, a gente acha que para nos livrarmos da desarmonia, a gente tem que eliminar o causador, que a gente não entende que ele não é o causador. O causador é um processo que envolve tudo e todos naquele micro-universo. Ele é mais uma consequência do que uma causa, né? Sim. Diga, Jair. Pegando esse gancho que o Silvio falou aí, sabe o que me veio à cabeça? Essa harmonia, o karma. O karma é uma coisa psíquica, ou seja, você fica no seu subconsciente que você cometeu um ato que tem que ser reparado. Então você praticamente, eu vejo assim, né? Você se pune. Então o que acontece? Quando há um problema psíquico da atualidade, algum desvio, uma morte de algum parente, que você se desestabilizou, você gera uma série de consequências, mas lá na frente você consegue se reajustar e acaba. E o karma você não consegue, porque ele fica com a coisa no teu subconsciente. Enquanto ele não for sanado, é como ele fala que está no subconsciente, mas a pessoa não tem essa consciência, por isso está no subconsciente. Ele fica emitindo aquelas frequências que produz esses desvios todos que a gente conhece, pelo menos pegando esse gancho do Silvio e levando para o karma, só isso. A função biológica do patológico. A visão desses equilíbrios maravilhosos leva-nos ao conceito da função biológica do patológico. Pergunta-se: a doença é de fato um estado anormal e sempre uma queda orgânica? Ou compensa-se no equilíbrio universal e assume uma função biológica não apenas protetora, mas realmente criadora? Caraca, fundiu a cabeça agora. Vamos fazer a pergunta de novo, que eu também não... A doença é, de fato, um estado anormal e sempre uma queda orgânica? Que é o que normalmente a gente pensa, né? Ou compensa-se no equilíbrio universal e assume uma função biológica não apenas protetora, mas realmente criadora? Mas olha só, eu vejo assim, isso que a gente acabou de falar aí, como o Silvio falou, existe a coisa patológica da doença do dia a dia, do gripe e tudo mais, e existe também a função do equilíbrio, do equilíbrio universal, de alguma coisa que a gente fez de errado, que fica no nosso subconsciente, pelo menos eu vejo assim, entendeu? A resposta seria essas duas alternativas, é que eu vejo. Você pode até levar para esse campo, né, e misturar lei de causa e efeito, karma, tudo isso, como esse desequilíbrio, né, que leva a uma patologia, né, como ele está colocando aqui, a função biológica do patológico, como um meio de te fazer retomar o equilíbrio. Mas mais ou menos como assim, a gente tem uma conduta errada e em algum momento a gente tem a consequência daquilo para que nos chame a atenção e melhore a forma de agir ou de falar, ou seja lá o que for, e aquela disfunção, aquela desarmonia seja consertada. E eu vejo que ele está colocando agora as patologias da mesma forma, que elas têm muito mais do que mostrar uma desarmonia, um desequilíbrio. Pode estar envolvido em todo um processo de te chamar a atenção para algo que o teu organismo deixou de fazer em manutenção do próprio equilíbrio e precisa ser revisto. Sim. É interessante isso, né? Porque é igual você pensar, isso é pensamento de físico, né? Você pensar numa mola que quando você puxa, ela te volta, ela te empurra para a sua posição de equilíbrio. Se você empurra, ela te puxa para a sua posição de equilíbrio, sempre tentando voltar. E se você forçar demais,
aquela força permanente, você entra numa nova posição de equilíbrio, né? Se acostumou com aquela tensão e você fica numa nova posição de equilíbrio, né? E aí depende para que quer, né? Isso é interessante. Agora, o que acontece? Por exemplo, no capítulo 71, fator psíquico da terapia, eu voltei a ele porque justamente a resposta que o Silvio acabou de falar, que os seres patogênicos, eles têm a função de evoluir o próprio corpo. Ele fala aqui, matar micróbios, ao matar micróbios, perturbar o equilíbrio da vida. Então, nesse capítulo, ele está justamente voltando isso. Esses seres patológicos, como foi o nosso passado. Nós temos resistência a certas bactérias e certos vírus que já foi reminiscente do passado. E esses que irão surgir, esses patológicos, também irá fazer com que o ser humano evolua na sua parte física. Pelo menos está aqui no 71. É isso só. E, de certa forma, quando você estuda, né, por exemplo, a vacina, a proposta da vacina é você jogar uma dessas espécies de vacina, é jogar um daqueles elementos nocivos no seu corpo para você criar anticorpos, né, e você criar resistência. Então é como se tivesse como se diz, excitando esse processo de equilíbrio num ponto mais alto, né? A gente ser mais resistente. Mas você vê que ele, em vez dele simplesmente chegar e matar o agente causador, ele fala assim, eu vou provocar para que o corpo mesmo ele crie a própria resistência e chega num novo ponto de equilíbrio. A ideia da vacina é sensacional nesse sentido. Diga, Sibeli. Sibeli, Eu lembrei de uma coisa agora, vocês estavam comentando, né? Que é essa sequência de tu ter uma questão kármica e tal, que esteja lá nos corpos sutis, né? Que vem descendo cada corpo sutil, chega do etérico, chega no corpo físico. Na verdade, é a situação da saúde, né? Do nosso ser. Porque eu lembrei que é raro, mas tem pessoas que não sentem dor, né? E o fato dela não conseguir concluir esse ciclo, chegar no corpo físico com a expressão da dor, que é o desequilíbrio, porque é o que pode levar ela, né, ao desencarne e tal, sei lá, tem problema nos rins, né, e aí não sente dor nenhuma, ou seja, quando vê, né, desencarna. Então, a situação da gente seguir essa sequência e chegar ao ponto das dores que é o normal, e a gente considera doença, mas na verdade é o saudável, esse ponto de vista. Sim. Isso me lembra um tio meu que desencarnou com 90 anos. Então, ele viveu muito, né? E ele desde os 40 anos, ele tinha pressão muito alta, né? Mas ele nunca tomou remédio para pressão, ele foi tomar remédio para pressão alta depois dos 80, e mesmo assim pouquinho, ele nunca... Ele falou assim, né? E o corpo dele acostumou. Aí a pessoa até pode falar assim, mas assim ele pode morrer a qualquer momento. Levou 50 anos. Ou seja, ele foi morrer com 90 anos. Ou seja, ele entrou num novo ponto de equilíbrio dele, que o corpo dele se adaptou àquilo. O corpo humano é incrível, o ser humano é incrível nesse sentido.